Mauri, eu tenho uma pergunta um pouco diferente para você, que o pessoal mandou para mim. Eu postei um story hoje falando que ia ter live com você e tal, Uhum. e recebi alguns directs aí, algumas perguntas. E eu achei interessante uma pergunta que me mandaram aqui. Nós estamos acompanhando agora, né, uma epidemia de vício em apostas no Brasil, inúmeras casas de apostas, o futebol está infestado de casas de apostas, e nós acompanhamos agora há pouco um pouco do que foi a CPI das bets, influenciadores, toda aquela Uhum. questão com influenciadores famosos. E aqui eu recebi uma pergunta muito interessante que me mandaram o seguinte: é possível um seguidor que está seguindo um grande influenciador processar esse influenciador que incentivou a pessoa a apostar e ela perdeu dinheiro? Vamos dizer que o Joãozinho está seguindo um influenciador muito grande. Esse influenciador incentivou o seguidor dele a apostar, esse seguidor apostou e perdeu dinheiro. Tem como processar ou depende de como ele fez essa propaganda? Como que é isso? Assim, a resposta é depende, né? Depende como realmente a pessoa fez essa propaganda. Se essa pessoa, se esse influenciador agiu de má fé, né? Mentiu ali sobre ganhos, promoveu, digamos assim, ganhos de reais ali, porque eles têm uma conta fake, né? Que eles É, ficam jogando ali, ficam demonstrando jogando para e pessoa que só postando. ganha, nunca perde, né? Então, assim, basicamente, se esse influenciador fez uma falsa promessa, promoveu ali ganhos irreais, de má fé, com o intuito somente de ludibriar, de fazer com que aquela pessoa aposte, é possível responsabilizar o apostador, sim. O influenciador, desculpa, é possível, né? Até porque aquela pessoa está promovendo uma propaganda enganosa, né? Então seria basicamente o influenciador está ali com o rosto dele, mas ele está representando a casa de aposta, né? Porque ele tem um contrato lá com a casa de aposta, ele é um prestador de serviço da casa de aposta. Ele está divulgando aquela marca, divulgando aquela plataforma. Então, logicamente, se ele também mentiu, agiu de má fé, agiu de forma dolosa ali no intuito de incentivar os seguidores a fazer essas apostas, dizendo sobre ganhos irreais, jogando ali naquela telinha fake, você pode sim ingressar com uma ação de responsabilização do influenciador. Logicamente que cada caso aí vai ser analisado de uma forma, né, pela justiça, você precisa trazer provas ali disso no processo, mas é possível sim, tá? Inclusive até tem várias ações aí contra alguns influenciadores a respeito dessa situação. Olha que interessante, a hora que você estava falando, um rapaz que está assistindo nossa live mandou no chat ali, ó, Lopes.Samuel dos Santos, mandou o seguinte: eu ganhei e não consegui sacar, o que a gente falou, ó, casa de apostas Uhum. limitando o saque. Eu ganhei e não consegui sacar e o influenciador nem me respondeu. Aí, ó, um caso real. Ah, exatamente. Eles nem vão responder mesmo, né? Até porque o intuito é só fazer com que a pessoa aposte, apostou, foi lá, perdeu, para eles, né? É o que Lucrarem. mais. E eles vão É, lucrar com o exatamente. que você perdeu. Exatamente. Infelizmente, Até teve, né, viralizou aí recentemente a questão da Virgínia, né? No depoimento lá na CPI, que daí tinha uma situação no contrato, ela ia ganhar um bônus ali, enfim. foi mais É ou em menos cima assim a da... fala dela. Eu fiz até um vídeo sobre isso. Ela falou Uhum. que no contrato dela, palavras dela, pessoal, eu decorei a fala dela porque eu fiz um vídeo sobre isso. Ela falou que ela não ganha pelo que a pessoa perde. Ela não ganha pelo link, pelo que a pessoa perde. Porém, ela tinha uma participação de lucros pelo que a empresa ganha. Ou seja, a mesma coisa. Como que a Mesma empresa ganha? coisa. A empresa ganha com as pessoas perdendo, né? Só Então, estava escrito de forma diferente ali no contrato, né? uma coisa que acontece muito, eu notei essa pergunta que ó, vários pacientes já me passaram isso aqui, ó. O apostador quando ganha, às vezes ganha, Uhum. né? A grande maioria das vezes perde. Às vezes Sim. começa ganhando um pouquinho e perde. Mas quando, lá de vez em quando, quando o apostador ganha, mas não recebe o dinheiro do site, ou quando o site acaba limitando para saque diário, eu acho interessante porque assim, ó, muitas casas de apostas colocam um limite de saque diário, mas não existe limite de depósito diário. Ou seja, olha a má fé. A casa de aposta lá, eu sou apostador. Eu posso colocar 20 mil todo dia, mas eu não Mas posso aí na hora sacar de 20 mil. ganhar. Eu não posso sacar 20 mil todo dia, porque eles colocam um Uhum. limite de saque diário. Psicologicamente falando, é um gatilho mental, por quê? Porque eles sabem que eles têm clientes compulsivos, apostadores viciados que vão continuar apostando e vão perder tudo que ganharam e muito mais. Mas pela parte legal, tem como processar se eles limitar o saque diário? Existe alguma coisa para isso ou não? Então, via de regra, a casa de aposta não pode reter nenhum valor, né? Que seja ali que a pessoa ganhou,
em alguma aposta ou algum depósito que você fez, se arrependeu de fazer aquele depósito, mesmo que não seja um dinheiro que esteja lá de um ganho, seja um dinheiro, depositei lá um dinheiro, me arrependi, quero sacar aquele valor. Eles não podem reter isso de forma alguma. Quais são as possibilidades de que, quando eles podem fazer algum bloqueio? Quando for identificado alguma fraude, né? Quando você estiver cometendo alguma coisa ilícita ali dentro da plataforma, aí sim eles podem bloquear esse valor até que a situação seja esclarecida, seja resolvida. Então, por exemplo, você se envolveu ali em alguma aposta que está sob uma análise. A gente vê isso muito em jogos de futebol, né? Aquelas apostas que acabam tendo manipulação com os jogadores e tudo mais. Então, isso aí, eles podem, legalmente falando, fazer algum tipo de bloqueio. Agora, se você ganhou, apostou ali, ganhou aquele valor, eles não podem reter. Se isso acontecer e eles estiver colocando também algum limite de saque, primeira coisa, entra em contato ali com a plataforma e faz a reclamação no consumidor.gov. Fez a reclamação ali, eles não resolveram, você pode sim ingressar com uma ação judicial para pleitear a liberação do valor, né, a liberação do valor que está bloqueado na plataforma e também pleitear até uma indenização por dano moral, porque isso é considerado uma prática abusiva. Então, eles estão abusando do direito da plataforma de reter ali aquele valor para fazer com que a pessoa aposte mais. Então, às vezes eu apostei, ganhei, não quero mais apostar, vou pegar meu dinheiro, vou sair dali e eles acabam bloqueando somente, exatamente com o intuito que você falou, de fazer com que aquela pessoa abra ali o aplicativo, abra o site, opa, tem uma grana aqui, vou apostar de novo. Né? Então, você Uhum. conseguindo tirar dali, você obviamente vai preservar ali o teu dinheiro. Então, isso daí é extremamente comum também. Eles acabam bloqueando, alegando que existe uma fraude, que está sob investigação, mas na maioria das vezes não tem nada. É A só má para fazer fé. com que a pessoa, exatamente, é uma má fé para fazer com que a pessoa continue apostando. Né? Então, isso daí é uma prática, infelizmente, muito comum, mas absurdamente abusiva aí da casa de aposta, e você pode resolver isso judicialmente, né? Caso você não consiga resolver de forma administrativa, já utilizando aí as ferramentas que a gente indicou, que seria primeiro reclamar na plataforma e depois no consumidor.gov. Muito bom. Lembrando, pessoal, que a gente está falando, na grande maioria dos casos, de casas de apostas que são legalizadas no Brasil, que mesmo assim agem de má fé. Quando a gente parte do princípio que são as casas de apostas chinesas lá, ali é um limbo, né? A gente fala que é o submundo Uhum. das apostas. Então, tem muita coisa errada lá. É sempre importante ressaltar isso, senão o pessoal confunde um pouco, né? Se você tiver o nome da instituição de pagamento que recebeu o valor, quando você vai fazer o depósito lá na plataforma e você vê para onde que foi o Pix, por exemplo, qual foi o banco que recebeu esse valor, você pode registrar uma reclamação contra esse banco. Porque daí eles também vão ser corresponsáveis, digamos assim, caso eles não consigam resolver essa situação. Então, se você não conseguir identificar qual é a plataforma, não tem aqui no Brasil, não estou conseguindo fazer, abre uma reclamação contra o banco. Né? Então, isso já em fraudes bancárias, digamos assim, mesmo que essa fraude ou alguma outra situação seja cometida por um terceiro, a instituição de pagamento, a instituição financeira responde, né? Caso haja alguma situação aí que você não consiga resolver com a casa de aposta. Então, já é uma segunda alternativa, caso você não consiga identificar e essas casas de aposta que não possuem alguma regulamentação no Brasil, você pode abrir reclamação contra a instituição de pagamento daí também.